tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se por um acaso você está chegando agora, né, está aí pela primeira vez nos assistindo e ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então fiquem à vontade, né? Nós já começamos esse assunto há alguns dias, né? Já faz um tempinho, mas eu sempre vou dando uma revisada, vou puxando o assunto como ele foi lá do início, né? Estamos aí no conteúdo de esportes e hoje, mais precisamente, falando de duas classificações, que são os esportes de rede divisória e parede de rebote e também os esportes de campo e taco. Então, na verdade, são quase 3 classificações, né? Mas a gente vai ver direitinho como é que elas funcionam, como é que a gente descreve cada uma delas, né? Quais são as características que fazem parte dessas classificações para que a gente possa pegar aquela modalidade e dizer assim, não, essa aqui faz parte disso, essa faz parte disso, né? Então, vocês vão entender tudo direitinho, bonitinho do amor. Então, como eu sempre gosto de começar a aula, né, agradecer ao nosso querido Klinsmann, que está aqui, né, fazendo a nossa tradução simultânea, e aí ao mesmo tempo que eu vou falando com vocês, né, ele está falando aí também através da língua brasileira de sinais. Então, fiquem também à vontade para aprender um pouquinho aí com ele, né? Enquanto eu estou falando do conteúdo, vocês aprendem sobre educação física e ainda aprendem aí como se comunicar com as pessoas com deficiência auditiva. Então, mesmo você que é ouvinte, né, que gosta aí, que eu sei que vocês gostam de escutar música, ver série, né, em outros idiomas, inglês e espanhol, por que não pegar esse gancho aí da nossa aula, essa oportunidade e aprender um pouquinho também aí da Libras, tá bom? Então, além de Klinsmann, estou aqui muito bem acompanhado, né, de uma grande fera aí, ó, para vocês, né, que vai contribuir, que está ali já a postos para se comunicar com vocês e contar as experiências dele para a gente aqui na nossa aula, que é o professor Ricardinho. Nono ano lindo e maravilhoso, sejam todos bem-vindos. Uma honra estar aqui com o professor de Educação Física de vocês aqui. A gente está fazendo aquela ponte, né? Eu vou contar aqui algumas historinhas sobre esses esportes, vou conhecer um pouquinho mais de Ricardinho a respeito do conteúdo dele. E vamos ver aí, vamos ver os micos que Ricardinho passou. É isso aí, Heleno. Vamos embora. Vamos ver aí o que o professor Ricardinho tem para contar para a gente. Então, ó, como eu sempre gosto de colocar também, Devinho já colocou aí na tela para vocês o QR Code da aula anterior. Então, se de repente você perdeu, né, o começo da aula, onde a gente falou sobre esportes de invasão, inclusive tem aí uma imagem, né, de um atleta no polo aquático, que é para relembrar, né, então lá tem tudo falando sobre os esportes de invasão, tem alguns vídeos, né, para vocês verem, tem a característica, né, como é que a gente caracteriza os esportes de invasão, quais são eles, né, qual é o objetivo dos esportes dentro dessa modalidade. Então, eu já coloco esse QR Code aí para facilitar a vida de vocês. Então, se você estiver assistindo aí pela TV, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e ela vai direcionar você lá para a página, né, diretamente, assim, no foco dessa aula anterior. Então, em todas as minhas aulas, eu coloco esses QR Codes, que é para que vocês possam ver todo o conteúdo, tá certo? Então, fiquem aí à vontade. Se ficou alguma dúvida, né, se você não assistiu ao vivo, mas ficou alguma dúvida, você pode ir lá no YouTube comentar, que eu sempre fico de olho para ver se tem alguma coisa aqui que de repente eu posso até trazer a dúvida de vocês em outra aula, tá certo? Então, além disso, nós temos aí o aplicativo do Educa Recife, né? É o nosso recadinho de sempre, porque é através dele que nós temos a nossa comunicação. Então, vocês podem se comunicar durante o ao vivo, né? E também podem assistir às aulas depois no repositório. Então, se você é nosso estudante da rede, você pode acessar com o número de matrícula e a data de nascimento. E esse feedback é muito importante, né? Porque eu não estou vendo vocês, vocês estão me vendo.
Mas quando vocês mandam uma mensagem, a gente faz, ó, estão aí, né, não, professor? Estão aí, e aí a gente precisa saber como é que está chegando esse conteúdo, né? Se vocês estão conseguindo entender, se tem dúvida, se não tem. E o melhor de tudo é que não gasta internet, né? E é gratuito. Então, ó, aproveita. Como diria meu parceiro Revoredo, tá remoscando, é benção. Baixa logo isso aí, né? E vem aqui conversar com a gente. Então, se de repente você não é estudante da nossa rede, está aí, né, em algum lugar desse Brasilzão, assistindo através da TV Nova, né, e está se perguntando, mas como é que eu faço para assistir essa aula depois, com mais tempo, né? Agora eu estou aqui na padaria, tomando um cafezinho, ou então esperando uma consulta médica, e estou assistindo essa aula aqui por acaso, mas eu quero ver depois o canal do YouTube. Então é só vocês acessarem lá no YouTube. O nome do canal é Educa Recife. Tem um QR Code na tela também para vocês, que vocês podem aí escanear e ir direto lá para o canal. Se inscreve, lá tem as playlists, vocês podem ver as aulas do 6º ao 9º ano, anos iniciais, inclusive a educação de jovens e adultos, né? Então, se você aí é adulto e tá aí pensando, né? Ah, eu queria uma aula mais para adulto, né? Tem também. Então, aqui tem de tudo, tá certo? Fiquem à vontade, vão lá, comentem suas dúvidas, que a gente está sempre de olho. Mas vamos embora para o nosso conteúdo de hoje, né? Falei aí para vocês que a gente já trabalhou aí os esportes de invasão, né? E hoje a gente começa a trabalhar os esportes de rede e parede, depois de campo e taco. Mas aí, antes de começar, queria relembrar que essas classificações, elas existem para que a gente consiga identificar as características em comum ali, né, de cada modalidade. Então, sempre que a gente for pensar nessas classificações, a gente olha para a modalidade, né, a gente olha para o esporte e pensa qual é o objetivo de cada uma dessas equipes, né, ou dessas pessoas, porque existem modalidades individuais, né? Então, qual é o objetivo dessa equipe ou qual o objetivo desse ou dessa atleta, né? E aí, quando vocês verem como é que a modalidade funciona, como é a forma de jogar, a forma de marcar ponto e de definir quem são os ganhadores e os perdedores, a gente começa a meio que colocar numa caixinha, né? A gente vai lá colocando, ó, essa se encaixa aqui, ah, essa também se encaixa aqui, mas essa já se encaixa em outro lugar. E a gente vai aí colocando cada uma delas nessas classificações. Então, vamos hoje entender aí como é que a gente classifica os esportes de rede e parede. Então, ó, essa classificação, ela reúne modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola, né, ou um objeto semelhante, em direção a setores da quadra adversária. Então, já tem 3 pontos aí bem importantes, né? Que é a questão do arremesso, do lançamento e do ato de rebater. Então, quando a gente falar sempre de arremessar, a gente vai pensar que o objeto, ele está ali próximo do nosso corpo. Então, sempre que o objeto, né, no caso aí a bola ou o semelhante, estiver saindo de próximo do nosso corpo, a gente vai chamar isso de arremesso. Quando eu falo de um objeto que está próximo do meu corpo, mas não tanto, né, está no meu corpo, mas não tanto, eu estou falando de um arremesso, né? A gente tem aí como exemplo o arremesso, o lançamento de dardo, né, lançamento de martelo no atletismo, que são implementos que estão mais distantes do corpo e você faz o ato lá, né? E temos o arremesso de peso também, que é bem próximo do corpo. E nós temos aí também, né, nos esportes de rede e parede, o ato de rebater. Então, a gente tem diversos, né? A gente tem o vôlei, a gente tem o tênis de mesa, que são ali modalidades que a gente tem de cara, assim, a gente diz, ah, não, ali isso aí é rebater, né? A bola tá vindo lá, o cara vai lá e rebate. Então, por que bola ou semelhante, né? Existem modalidades que não se tratam, que não se utilizam, na verdade, né, necessariamente aquela bola convencional.
às vezes até chama de bola, mas você quando olha assim diz, isso não é uma bola. Não é redonda, né? Não é uma bola não. Tem uns que é uma petecazinha, né? Exato. E aí por isso que a gente diz que é uma bola ou semelhante, porque no badminton, por exemplo, a gente tem aí o jogo com a peteca, né? Então, é diferente. E aí, ó, ainda falando sobre os esportes de rede e parede, lembra que eu falei que quando a gente vai definir se o esporte faz parte ou não daquela classificação, a gente tem que pensar no objetivo, né? E o objetivo aí dos esportes de rede e parede é fazer com que o ou a adversária, né, o adversário ou a adversária, seja aí incapaz de devolver nessa bola ou semelhante da mesma forma, né, que foi lançada, arremessada, né, ou que leve essa pessoa, né, esse atleta ou essa equipe a cometer um erro durante aquele momento em que a bola ou semelhante está lá em movimento. E aí, vamos dar um exemplo mais prático, né? A gente tem aí o vôlei, que é um esporte, assim, digamos que mais comum, né? Que vez ou outra passa aí na televisão, né? Na TV aberta. Então, quando a bola está em movimento e o atleta vai lá e dá 2 toques na bola, né? É uma falta. E aí, foi por algum lance ali que ficou meio confuso para a equipe, né? Que a equipe não conseguiu ali lidar. E aí, sem querer, ele cometeu 2 toques. Então, é um erro enquanto a bola está em jogo, né? Ou, de repente, tocou lá na rede. E aí não pode, né? Tocar na rede porque é falta. Então, isso tudo acontece durante a bola ainda rolando no ar, né? E o outro objetivo é fazer com que o time não consiga pegar a bola, né? Ou seja, colocar a bola lá do outro lado da rede, né? No saque e no vôlei já começa assim, né? A gente já joga a bola lá para o outro lado de uma forma que dificulte a equipe adversária de conseguir pegar, né? Fazer o passe e continuar ali a jogada. Mesmo que não seja um ace, que é quando a bola vai direto para o chão, mas tenta ali desnortear o time, né? Deixar a galera perdida lá sem saber o que fazer. Então, a gente tem aí essas 2 caracterizações. Tem um videozinho aí que eu vou mostrar para vocês que vocês consigam identificar através, né, desses vídeos essas características que eu falei. E aí, assim que terminar o vídeo, eu volto para a gente poder também comentar, né? Eu comento com vocês e aí caso tenha ficado alguma dúvida, né? Ah, não identifiquei, não vi aqui o que é. Então, a gente volta e conversa, tá bom? Vamos embora. Já ouviu falar na modalidade paralímpica vôlei sentado? Um esporte praticado por atletas amputados, lesionados na coluna ou com alguma deficiência locomotora. Observe agora uma partida e garanta já o seu ingresso. Independente se a modalidade do voleibol, né, o voleibol
convencional ou voleibol sentado, a gente não tem diferença aí em relação ao objetivo, né? Vocês viram aí que a forma que o jogo acontece é a mesma. As regras também. O que vai mudar aí no caso, né? Tem a altura da rede que muda, mas as dimensões, né? Na quadra, a forma com que as jogadoras ali se organizavam, funciona da mesma maneira. Então, dessa forma, o objetivo ele continua o mesmo, né? Vocês viram lá que ela fazia o saque, né? Tinha lá os 3 toques e o objetivo continuava sendo passar a bola por cima da rede, fazer com que a equipe adversária tivesse ali um maior trabalho, né? Para conseguir pegar aquela bola e realizar a jogada de volta, né? Então, quanto maior a dificuldade, né? Quanto melhor o saque, mais eu dificulto a jogada do time adversário que vai me devolver aquela bola, né? Então, tem essa relação de ataque e defesa também, mas a gente tem que focar aí no objetivo, né? Do que se trata a modalidade. Professor, o senhor já jogou vôlei? Conta aí pra gente. Não tenho muita altura, né? Mas quando criança, a gente já treinava, brincava um pouco sobre isso. E o importante do esportes, né? O vôlei em qualquer outro, mas o vôlei em si, que ele é o segundo esporte em nosso país, né? Mais reconhecido. E ele tem uma importância enorme enquanto social, né? Tem muitas comunidades aí que trabalham a respeito desses esportes. E além do esporte em si, para a saúde nossa, que é muito importante, tem a conscientização de sair de lugares que as crianças podiam estar fazendo coisas que não devem, e eles estão lá praticando esporte e recebendo informações bem interessantes na parte educativa. Então, esses esportes é muito importante aí para o nosso dia a dia. E aí ainda sai de lá futuros campeões, né? Tem alguns históricos aí que a gente tem muitos campeões aí no vôlei, tanto masculino quanto feminino, que saiu lá das comunidades, foram nos torneios que teve lá, e aí eles foram e conseguiram lá se desenvolver e hoje são campeões mundiais, não é isso? Com certeza, com certeza. O esporte é uma das formas aí de fazer com que essa inclusão aconteça também, né? Tem diversos projetos sociais que envolvem aí tanto o voleibol, né? Inclusive tem um projeto do meu ex-treinador de voleibol, né? Que começou aí praticamente sem incentivo e hoje eu acho incrível porque ele conseguiu, né? Ele junto com a equipe técnica, que é o AMIS, eles conseguiram aí espaços, apoio, já foram para diversas competições e sempre, assim, acolhem pessoas que não tiveram oportunidades de fazer outras práticas, né, ou de praticar o voleibol em outros tempos. Então é fantástico, fantástico, fantástico. Depois eu trago para vocês aqui o @, o Instagram, tudo para quem quiser, né, tiver com vontade aí de jogar, entrar em contato lá com a galera. Tá bom? Então, vamos aí ver mais um vídeo agora sobre o vôlei de praia, né? O objetivo é o mesmo, né? Mas o ambiente aí é diferente. Então, é um vídeo bem amador, né? A galera gravou assim, eu peguei na internet para poder trazer para vocês. Então, vocês podem observar que a forma, né, a regra é diferente, o ambiente é diferente, mas existe lá a rede divisória, aí que vocês estão vendo, né, 2 jogadoras de cada lado, mas percebam que, ó, vai rolar o saque, né, a atleta vai fazer o saque por cima da rede, né, da mesma forma, e aí, ó, dificultando lá a vida da adversária para que ela dê continuidade à jogada. Então aí, ó, um ponto e acabou. Vamos embora logo pro próximo. Já vou logo passar aqui direto agora pro badminton, pra gente entender um pouquinho do que é. Modalidade que integra competições olímpicas e paralímpicas, o badminton consiste no jogo de raquetes e petecas que pode ser disputado individualmente ou em duplas por homens e mulheres. Professor da Rede Pública de Ensino em Brasília, Jailson Azevedo, apresenta o esporte ainda pouco conhecido no país. Badminton é uma modalidade olímpica, né? Atualmente tem um bom desenvolvimento no Brasil, mas é uma modalidade que surgiu nos países asiáticos, principalmente na Índia, né? Era conhecido como Pona, e daí, por a Índia ser uma colônia britânica, né, a Inglaterra, como em outros esportes, ela conseguiu
colocar as regras no jogo, e o nome badminton surgiu por causa de um palácio chamado Casa de Badminton. Os jogos são em simples e em duplas. Existe simples masculino e simples feminino. Simples é 1 contra 1. Em duplas existe a dupla masculina, a dupla feminina e dupla mista. Inclusive é a única modalidade olímpica que homem e mulher disputam uma mesma competição. O objetivo do jogo é golpear a peteca com a raquete, tá? Peteca de nylon ou peteca de pena de ganso. O objetivo é golpear a peteca e fazer com que ela caia do outro lado da quadra adversária, né? No caso, o outro atleta vai impedir a tal realização do objetivo do outro atleta. Então fica na sequência de golpes, né? E o objetivo é cair dentro da linha da demarcação da quadra, é ponto para o adversário. O saque não pode ser realizado de qualquer maneira, e isso faz uma diferenciação ao tênis. O tênis, o saque é feito no fundo da quadra, né, e pode sacar acima da cabeça. No caso do badminton, não. O saque tem que ser abaixo da linha da cintura, né, e isso impede que o adversário já faça um ataque, né? Então, na verdade, o objetivo do saque é colocar a peteca em jogo, né, querer fazer o ponto. Geralmente a prática é em locais fechados, mas pode ser jogado em local aberto, isso dependendo do clima. Nós estamos tentando introduzir o esporte, né, porque é um esporte prazeroso, atrativo, né, dinâmico, e aí nós estamos a introduzir isso e colocar na nossa cultura também, que é um esporte bastante saudável e bastante interessante. Que eu sou muito enxerido, viu? Eu me meto em tudo que é coisa. Na época da faculdade, quando tinha os jogos internos, né? Vocês tinham aí o interclasse, intercolegial, né? Lá na Federal a gente tinha o interperíodos, né? Que eram os jogos lá internos de educação física. E aí eu me metia a jogar badminton. Eu ia lá, tudo que eu podia de esporte que tinha, eu tava lá no meio, me metendo. E badminton é massa, viu? É muito, muito bom. Vamos embora, vamos seguindo, que tem outro. A gente falou dos esportes de rede, né, até então. Agora a gente vai falar aí de dos esportes de parede. Aí você pode dizer, professor, mas isso aí não é esporte de parede não, isso aí é um tênis, não? É parecido, o nome é pádel. Não sei se pronuncia assim não. Mas é muito parecido aí com o tênis, né? Vocês podem ver que o ambiente até é muito semelhante, né? A quadra também. Mas aí, nesse caso, a bola, ela pode, ó, bater ali numa parede. Tá vendo que tem uma parede de vidro, né, no vídeo. E aí, deixa eu voltar de novo. Existe essa parede aí ao redor, né? Que é onde tem a área de fundo, onde a bola, ela também pode, né, tocar. No tênis, a bola só pode tocar no chão, né? Se depois, atrás não tem área nenhuma. Se a bola passar, ela foi embora, perdeu o ponto, acabou-se. E aí por isso que se chama parede de rebote, porque a parede ela é utilizada ali, né, como uma ferramenta para você ter a oportunidade ali de não perder a jogada, né, de conseguir recuperar a bola aí durante o tempo do jogo. Nós temos um outro esporte que é aí de parede, que é o squash. Deixa eu voltar para cá e deixar nessa tela mesmo. Nós temos um outro esporte de parede, né, caso vocês não conheçam, que é o squash, né? Existe em alguns jogos, em alguns filmes, né, tem essa modalidade que aparece. É uma parede onde ficam duas pessoas e elas jogam a bola, bate na parede, volta e a outra vai lá e rebate, né? Até fazer com que a pessoa não consiga rebater. Então, tem aí essa outra modalidade. Vamos ver aí agora sobre campo e taco. Eu acho que dá tempo a gente ver. Vamos entender o que é essa modalidade. Então aí, ó, reúne as modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, né, para tentar percorrer aí o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre essas bases, né? Então veja, são duas coisas diferentes, né? Aí, enquanto os defensores
não recuperam o controle da bola. E assim, eles vão somando pontos. Então, a pessoa tem que ir lá rebater a bola o mais longe possível para ela conseguir percorrer aí a maior distância ou o maior número de bases possível durante aquela partida. Aí, quando a gente fala disso, a gente tem um clássico, né? A gente diz, o beisebol, né? Porque já é mais, você já fica pensando, né? Rebate a bola e a pessoa corre. Então, óbvio, tem aí o beisebol dentro dessa classificação. Mas é muito importante a gente focar no que é o objetivo da partida. Então, pensem. Porque senão vocês vão dizer assim, então quer dizer que o golfe é um esporte de campo e taco, que tem um campo e tem o taco. Mas não é assim, né? O objetivo do golfe é de bater lá na bola e ela vai lá para o objetivo, né? Que ela tem buraquinho, né? Isso. Para ela poder, o cara tem que ser uma precisão, né? A gente está falando já de uma outra classificação, tá? Pensa aí que a gente tem essas bases para poder percorrer, né? E conseguir realizar essa modalidade. Então, eu trouxe aí um joguinho para vocês, né, como exemplo de um esporte chamado cricket, né? Isso aí é um jogo virtual, então vocês podem até procurar depois, que é uma modalidade que lembra uma brincadeira que eu não sei se vocês conhecem, que é a brincadeira do taco. Então, existe um esporte, né? E existe um jogo que se assemelha a esse esporte. Então vejam, tem aí, né, uma pessoa que está lançando uma bola e aí o objetivo dela é com que a pessoa não consiga rebater, né? Ela não consiga ali acertar a bola. Quando a gente fala do jogo, né, do taco, a gente tem, na minha época pelo menos, eu não sei se o senhor já jogou, professor, mas na minha época, a gente colocava 2 garrafas PET assim, aí ficava uma pessoa com taco e a outra com taco do outro lado, e 2 pessoas com a gente. Aí, o objetivo era pegar a bola e tentar acertar na garrafa, né? Derrubar, né? E derrubar. E aí a gente tinha o taco para tentar bater a bola aí, tipo, para longe, e a gente corria assim, batendo o taco, né? Quanto mais a gente conseguisse rebater ali o taco, mais a gente ia somando pontos para poder ganhar. E aí existe essa modalidade, né, aí que é o cricket, e que vocês podem praticar aí na rua de vocês, né, na escola de vocês. Então, baixa lá, procura o joguinho, né, tenta entender como é. No cricket eles não tem uma garrafa PET, não. Eles colocam lá mesmo existe tipo um implementozinho, assim, né, que a gente chama, lá um objeto que acontece essa modalidade. Deixa eu ir passando aqui, para a gente voltar lá e seguir a nossa aula, com agora um vídeo de beisebol para vocês, tá? Esse aí é mais comum, né? Digamos que dessas modalidades, assim, mais diferentes, né? É uma das que a gente vê mais em filmes, em séries. E aí, ó, vai rolar o arremesso, né? O cara deu lá uma tacada. E aí, ó, o time vai tentar pegar essa bola, né? Recuperar a bola antes aí do cara conseguir percorrer muitas bases, né? Ou uma distância grande. Então vejam aí. Quase, ó. Quase, quase, quase. Now this is Changmin Soon, and he will double the right field, and that'll score Lin all the way from first base. E é isso. Por último, tem o softball, que eu vou deixar rolando e já vou me despedindo aí, que é uma modalidade muito parecida com o beisebol, mas é praticada aí majoritariamente por mulheres.
Então, o campo, né, as regras e a forma de jogar é bem semelhante. O que muda aí, ó, o formato da bola, o formato do taco, as dimensões do campo, né, que foram, digamos que sofisticados, né? A gente fala de softball, é quase que foi sofisticados. Professor, faça suas considerações, estamos chegando no final da nossa aula. É bom demais a gente perceber que existem esses esportes, né? Talvez alguns garotos do 9º ano aí não sabiam que existiam alguns deles. E aí vocês pesquisem que é importante o esporte aí para a nossa saúde física e mental também, tá certo? Então, ó, cheirinho para vocês, 9º ano, e até as cenas do próximo capítulo. E é isso. Todas as informações trazidas aqui, né, tem como referência a nossa Base Nacional Comum Curricular, então a BNCC. Se alguém quiser ver, aí fiquem à vontade. Então, meus agradecimentos à Clisma, que fez aqui essa aula incrível com a gente, né? A toda a galera ali da produção, fazendo tudo acontecer. Você de casa, um cheiro e até a próxima.